Galera, em Bleach existem vários poderes insanos e os mais conhecidos e os mais famosos são as Bankais. Mas se eu disser para vocês que existem 8 Bankais que eram tão absurdas, tão poderosas que foram proibidas de serem usadas, olha o nível, hein, galera. Estamos falando em Bleach, que o nível de poder é extremamente essencial e muito alto. Se você brincar, você acaba perdendo. Mas tem 8 Bankais que eram proibidas de serem usadas. É isso que a gente vai ver aqui hoje. Mas antes, já sabe, né, galera? Se inscreva aqui na Cidade se você quer ver mais conteúdos de Bleach como esse pra vocês. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, galera, não é que elas foram exatamente proibidas de serem usadas. Na verdade, ninguém proibiu eles de usarem. Não foram seus superiores que proibiram. Na verdade, tem alguns casos, como a Rukia. A Bankai dela é muito poderosa, mas é muito prejudicial. Como assim? A Bankai dela se chama, me desculpe a pronúncia errada, é Haka no Tagami, acho assim que se pronuncia. E é uma Bankai extremamente linda. Quando a Rukia utiliza ela, fica muito bela, uma das mais bonitas, se não for a mais bonita de Bleach. Mas não é só a aparência que tem essa Bankai, ela é extremamente poderosa. O que a Bankai dela tem de tão insana que até mesmo é proibida de ser utilizada. A Bankai dela consegue simplesmente utilizar o zero absoluto. É tão absurda essa Bankai que tudo ao seu redor começa a ser congelado. Obviamente, já tem o zero absoluto. O que é o zero absoluto? É simplesmente a menor temperatura que existe na humanidade. Quem assistiu Cavaleiro do Zodíaco sabe que o zero absoluto é um dos poderes mais poderosos, se não o mais poderoso em quesito de gelo. E basicamente não tem proteção. Olha só, olhar o Camus versus o Yoga. Mas tem tudo, são flores. Tem um problema para Rukia. Se ela não conseguir controlar direito esse poder da sua Bankai, ela mesma pode acabar se destruindo. Se ela cometeu um erro sequer, ela pode acabar morrendo. Então por isso que é meio que proibido de ela usar. Ela pode usar, pode, mas o risco é enorme. E temos aqui uma segunda Bankai que eu não consigo pronunciar o nome em japonês, mas consigo falar do português, que é o fim de tudo. Já dá para entender que é um poder extremamente insano. Tão insano que uma das capitães possui essa Bankai, Aruhana. E que para não sabe, lá 2000 anos atrás, ela foi uma das primeiras capitães da Soul Society. Ela é extremamente poderosa e foi considerada até mesmo uma das Shinigamis mais poderosas da sua época. E também era a antiga Kenpachi. Mas como funciona a sua Bankai? Que basicamente a sua lâmina vira puro sangue, um sangue tão espesso que fica tão sólido e tão cortante, tanto que deu bastante trabalho para usar aqui Kenpachi. Mas não um sangue qualquer, na verdade é um baita de um ácido tão poderoso que até mesmo os ossos derretem como se fosse Ada. É uma Bankai extremamente poderosa, mas que tem o mesmo problema da Bankai da Rukia. Ela pode também matar o próprio usuário, que é a própria Unohana. Então por isso que ela só utilizou aparentemente uma vez na obra, que foi contra o Zaraki Kenpachi. Temos a Bankai do Kyorako, que com certeza é uma das Bankais mais complexas de se compreender. Bleach tem vários poderes muito insanos e complexos de se entender. Ele é um caso. E a Bankai dele é tão insana de poderosa que ele só usou uma vez e ainda foi contra um dos generais do Rei Quincy. Então ele só usou lá pro final do mangá e lá pro final do anime. E essa Bankai tem o mesmo problema das outras Bankais, só que tem um detalhe diferente. Ela não machuca o usuário, mas sim todos que estiverem ao redor. Então ele não pode usar a sua Bankai se os seus aliados estiverem por perto. Tem que ter uma distância certa para ativar essa Bankai. Tem várias etapas. A primeira é a ferida compartilhada. Um exemplo, ele está machucado e literalmente compartilha com seu inimigo os seus ferimentos. O segundo é o travesseiro da vergonha, que basicamente ele começa a contar uma história sobre um cara que literalmente morreu de vergonha. Então ele pode meio que reescrever a história do seu oponente como ele quiser. A terceira etapa é basicamente o abismo sem vida, que os dois acabam caindo no abismo sem fim. Então detalhe, esse abismo, entre aspas, só acaba quando a Hiyatsu de um ou do outro acabar primeiro. E último etapa, são 4 etapas, chama Tesoura Cortadoras de Garganta, onde ele finaliza o seu inimigo de uma vez por todas. Mas como eu disse, essa Bankai só pode ser utilizada durante quando o seu usuário estiver sozinho com o seu inimigo, pois se estiver com os aliados, eles também vão ser atingidos. E a quarta Bankai é dele, Toriyako Shinji, acho que assim se pronuncia o seu nome. É tão poderosa essa Bankai que a Central dos 46 simplesmente proibiu de ele usar.
é basicamente o Hiraku soltando uma substância no meio do campo de batalha. Só que essa substância ela não difere de inimigo e aliados, e que todo mundo tiver ao redor vai ser atingido. Essa Bankai basicamente, com essa fumaça, com esse líquido saindo, ele inverte o senso de batalha de todo mundo, onde simplesmente é todo mundo contra todo mundo, aliado contra aliado, inimigo contra inimigo, é todo mundo contra todo mundo, tipo um Battle Royale. É uma Bankai muito insana. E agora temos o Hisaki Suei, acho que assim que se pronuncia no seu nome. Essa Bankai é muito simples, ele basicamente se prende com várias correntes que são ao céu, que são tantas que parece um sol gigantesco, uma bola gigantesca feitas de corrente, que é dito que em vez de iluminar com a luz do sol, ilumina com a luz das sombras. E ela tem dois detalhes muito interessantes, essas correntes meio que vão tirando a Reiatsu dele e do seu inimigo, e quem perder sua Reiatsu primeiro acaba morrendo. Só que tem um outro detalhe, o corpo dele se torna imortal, então se ele receber algum dano físico, ele acaba se regenerando de uma forma muito simples. Enquanto tiver sua Reiatsu, ele pode vencer. E é por isso que também é proibido, que meio que se ele utilizar e o cara tiver mais Reiatsu que ele acaba perdendo. E em sexto lugar nós temos a Bankai do Capitão Yamamoto. Literalmente o cara tá vivo há mais de 2000 anos. E há mais de 2000 anos o cara simplesmente ainda é o capitão da Golden 13. O cara é insano, menos contra o Jaguar. Mas quando ele literalmente liberou, a sua Bankai era tão poderosa, tão ardente, que até mesmo o ar ficou extremamente seco. Criaram-se simplesmente nuvens de vapor graças a tanto calor, e a água ao redor de toda a Sociedade das Almas foi evaporada. Pensava que estava à noite de tantas nuvens que foram criadas. O cara é extremamente muito roubado. Mas não, como eu disse, contra o Rei Queens, pois pela primeira vez que a gente viu a sua Bankai foi contra o Rei Queens e teve 4 etapas. A primeira, que é basicamente alguns sentidos: leste, oeste, sul e norte. Vamos começar pelo leste, que se chama a Borda do Sol Remanescente, que é muito simples, que todo o seu calor vai para a ponta da sua espada. Mas não se engane, pois simplesmente se você for tocado por essa ponta é caixão fechado. E agora vamos para oeste, que se chama em português o traje remanescente do sol, que é basicamente ele formando uma armadura completamente feita de chamas. É tão insana essa armadura que simplesmente somente com o seu calor supera 15 milhões de graus. Olha o nível dessa armadura. E agora vamos para o sul, que é basicamente ele invocando um exército de 10 trilhões de mortos enterrados por ele, que não é só um ataque físico, mas também como um ataque mental. Se algum amigo seu foi morto por ele, você vai começar a ver o seu amigo, então acaba ferrando a sua mente também. E para finalizar, é basicamente ele reduzindo tudo a pó. Um ataque tão poderoso que não sobra nada. Um ataque extremamente poderoso. E por que é proibido? Porque basicamente ele tem que lutar sozinho. Se algum companheiro dele estiver do lado, já era pro seu companheiro também. E em sétimo lugar nós temos ele, Kenpachi Kurai Saki. Acho que assim se pronuncia, me perdoa para pronúncia errada. E essa Bankai também foi proibida pela Central 46. Então aqui tem duas Bankais proibidas por seus superiores. As outras foram proibidas ou porque machucam o usuário ou porque machuca os seus aliados. Isso aqui também não é diferente, tem que estar sozinho. Que basicamente ele invoca uma boca gigantesca cheia de dentes que é maior que a Serenitei. Olha o nível dessa Bankai. Então ele tem que estar fora até mesmo da Serenitei para conseguir utilizar ela. E o cara realmente é muito roubado. Todos Kenpachi é roubado, mas o meu preferido aqui, que ficou em oitavo lugar, é o Zaraki Kenpachi, que infelizmente a sua Bankai não tem nome, mas quando ele utiliza, ele simplesmente tem uma transformação muito épica. Sua pele fica toda vermelha, parecendo um demônio de verdade, e ela simplesmente dá um buff de atributos pro Kenpachi, físico, Reiatsu e tudo mais. O cara já se nerfa por natureza sozinho, imagine ele se soltando de verdade. E a sua Bankai é tão poderosa que nem mesmo seu corpo às vezes consegue aguentar, então por isso que também ela é proibida, já que machuca o próprio usuário. E aí, você curtiu essa lista e quer ver mais como essa? Então se inscreva aqui na Central do Nerd, pois nós vamos trazer mais conteúdos como esse pra vocês. Tamo junto, galera, e valeu!